e chamar os amigos e os colegas do Miriam Makeba, o Rodrigo Pereira, a Lohane Sabatelli e a Luciana Rodrigues, que vão trazer a experiência redução de danos no território em tempos de pandemia, uma experiência do PhD Miriam Makeba e da UA Metamorfose Ambulante. Pela nossa combinação aqui de um bom funcionamento, a gente primeiro vai ouvir o Rodrigo, depois a Lohane, depois a Luciana e depois a gente se encontra aqui novamente. Tá bem? Rodrigo, a palavra é sua. Enfim, a voz embarga porque bastante emoção de ver rostos conhecidos, né? Pude localizar aí alguns usuários do Instituto, enfim, pessoas conhecidas como Ana Lídia, Kátia Duton, gente muito querida, né? Eu, enfim, também faço meu agradecimento aqui a toda a organização do Seminário de Memória. Eu acho que isso era fundamental para a gente no Makeba, a gente vinha conversando um pouco. Eu vou falar, né, e espero que durante minha fala eu possa, diante de gente, né, conhecida como Priscila, né, enfim, e outra galera que está aí, que eu acho que vai vir após mim, Marcela, enfim, poder me reapresentar também para essas pessoas. Então, eu começo dizendo assim, eu tive que pedir autorização a Tayana, nesse momento, muito querida. Tayana é a diretora, nesse momento, do Miriam Makeba. Estou de saída desse local que mudou a minha vida, enfim, enquanto profissional. Então, eu espero ir me reapresentando a vocês também durante a minha apresentação e colocando também, né? Não é à toa que eu falei do meu lugar de ex-trabalhador do Nísio da Silveira. Mas vamos lá. A pandemia, né? Enfim, eu queria destacar algumas coisas que marcaram muito a gente no Miriam Makeba. É muito, muito importante ver, né, a saída de pessoas como Priscila, né, colocou aí. E, por outro lado, eu acho que orientar um pouco vocês, assim, o CAPS Miriam Makeba, ele é um CAPS que atende um número significativo de pessoas em situação de rua, né, da cidade. São pessoas pretas, pobres, que foram encarceradas, outras nunca chegaram sequer a uma emergência psiquiátrica, enfim. Então, é a população que chega ao Miriam Makeba, sobretudo um número grande de mulheres negras, usuárias de crack, enfim, e que frequenta esse serviço. Eu vou tentar ser bem breve para poder passar a palavra, que eu acho que o mais interessante é a Lohane, né, e Dona Luciana falar aqui. Mas eu marco assim, o início da pandemia, né, alguns momentos. O primeiro momento que as pessoas podem procurar no Google, né, o CAPS Miriam Makeba situa assim, Ramos, que no mês de abril a gente inaugura, né, tem a coisa da pandemia se expandindo, e o que a gente encontra num cenário, primeiro, a presença marcante do Estado na comunidade durante a pandemia foi uma incursão policial no Complexo do Alemão, matando 10 pessoas e impedindo, né, os movimentos sociais que estavam organizados em forma de gabinete de crise, de conseguir distribuir insumos para as pessoas, né, que estavam e estão, né, em situação de fome, em situação de miséria dentro do território e que não conseguem cumprir o que protocolos da OMS, né, acabam designando. As pessoas não têm água potável, né? Então, morador de rua, né, no Rio de Janeiro, ele tem dificuldade de encontrar água para beber. Então, falar de lavar as mãos, a importância da higiene, já não é simples, já é uma coisa absurda, né? Então, eu acho que eu faço essa marcação. Eu faço uma outra marcação assim na minha cabeça que me orientou muito, foi quando a gente, no CAPS, conseguiu todo o aparato, né, de insumos, parte vindo, né, da prefeitura, mas nem todas,
principalmente no início, mas uma boa parte os movimentos sociais conseguindo abastecer, no início da pandemia, abastecer o CAPS. E aí eu lembro de uma situação de um usuário que a gente começa a colocar em dispenser no CAPS álcool gel e tal, e esse usuário não sabe o que é álcool gel. Ele pega esse álcool, passa na cabeça, acha que é shampoo, toma banho, e aí a gente começa a entender, falou, cara, tem alguma coisa que não está dado, não dá para tratar a pandemia, que é igual para todo mundo, e, sobretudo, a gente precisa trabalhar, fazer educação em saúde. E um terceiro momento, que eu acho que para mim foi muito marcante, foi quando um usuário, na verdade foram 3 usuários, me chamam inicialmente, reúnem outros usuários e falam comigo. Um usuário do CAPS Miriam Makeba, em situação de rua, pegou Covid logo no início, já não tinha leito naquele primeiro momento, e ele foi parar num leito lá de UTI em Vassouras, e por lá ele morreu. E nisso os usuários chegam e me chamam, falam, seu Rodrigo, é o seguinte, tem uma coisa, que a gente quer, nessa pandemia, dizer para o senhor, a gente não pode ficar parado aqui dentro, do CAPS, mas também a gente não tem para onde ir, a gente está em situação de rua, e a gente vai desaparecer se o CAPS não estiver junto com a gente na rua. Falou, só que a gente não vai desaparecer só por conta do vírus. A gente vai desaparecer por conta também aí da fome, do que a gente acaba sentindo aí de fome. Então, enfim, nisso a gente chama os usuários, quando me falam isso, a gente chama os usuários para supervisão clínica institucional com Paula Cerqueiro, Emerson Merri foi, e eu lembro de uma fala do Emerson Merri que eu acho que colocou a gente um pouco na coisa, no eixo, que foi de dizer, sabe, que CAPS que a gente, nessa época de pandemia, é claro, o que a gente não pode recuar enquanto ideia de CAPS, do que a gente não pode abrir mão. E isso fez com que a gente conseguisse, essa simples pergunta fez com que a gente conseguisse reorganizar o serviço, revendo o que é CAPS para cada um. No meu caso, eu consegui rever o que era CAPS, retomando coisas da minha infância, enquanto jovem pobre, preto de Petrópolis, que precisou de um posto de saúde, que não era nem um posto de saúde, era um posto de vacinação do INAMPES, de uma senhora atendente de enfermagem que estava lá meramente para dar vacina, mas ela não se contentava com isso, com a institucionalidade só daquilo. Petrópolis, para quem sabe, não é só a cidade do Dom Pedro, é a cidade que acontece tragédia, que pessoas somem na época. Isso é semelhante ao que eu encontrei no Makeba. Enfim, trazendo essa experiência antiga, eu pude pegar e trazer junto comigo também a ideia que essa pessoa, que era Rose, por exemplo, ela conseguia cadastrar famílias em coisas extra-governo para que, num certo momento, nos momentos de tragédia, de barreira, as pessoas não só sumissem, tivessem memória, E eu entendi que era isso, parecido com isso que os usuários do Makeba estavam me pedindo. E eu acho que quem vai dizer melhor disso vai ser depois a dona Luciana falando sobre a memória, que eu acho que o CAPS, enquanto redutor de danos, tem compromisso em fazer. Por outro lado, a gente começou a ir mais para o território também, enfim, porque a equipe entendeu que o chamado dos usuários de que eles iriam morrer, sim. Os restaurantes estavam todos fechados, não tinha ninguém para dar comida na rua. Se ficassem doentes, iam parar em qualquer emergência, talvez fosse como um usuário que foi parar em Vassouras e desaparecessem. Então, a gente conseguiu, eles foram na supervisão, e dentro da supervisão a gente conseguiu combinar uma coisa, Eles se nomearam como agentes populares de saúde e falaram, seu Rodrigo, a partir de agora,
a comida que vem para o acolhimento noturno, para a gente jantar, a gente abre mão da janta para a gente fazer quentinha, para a gente alimentar os nossos colegas que são pacientes desse serviço, mas que não conseguem chegar aqui, pessoas que estão passando fome. Enfim, então, eu acho que isso foi um pouco, e aí eles se nomearam de agente, não no sentido de agente da FBI, é um agente A separado, A artigo, gente popular de saúde, e eu acho que essa experiência foi extremamente rica da gente ir para o território com eles falando para os seus pares o que era pandemia, o que era usar o álcool gel, né? Que não era só como a gente entende, tinha que ressignificar o que é pandemia. Por outro lado, a equipe também paramentada, né? Com máscara, com esse aparato infernal todo que a gente tem que utilizar, eu acho que teve um efeito muito importante no território. Enfim, dentro do Complexo da Maré, com retraimento de serviços, eu acho que o CAPS pôde ter uma função aí extremamente importante. Os redutores de danos, né, junto com o restante da equipe, o médico, o psicólogo, enfim, passaram aí para dentro do território da Maré para poder, enfim, continuar encontrando os usuários. Só que a gente teve uma surpresa, que com esse retraimento dos serviços públicos, CREAS, essas coisas todas, teve uma situação que alguns moradores da Maré, e tem um sacolão, que as pessoas chamam de hortifruti, mas que eu prefiro, na minha infância eu conheci isso tudo como sacolão, e dentro da comunidade a gente chama de sacolão, eles começaram a colocar o CAPS para poder, tem a rádiozinha, né, o alto-falante, de poder falar sobre o que era a pandemia, porque eles começaram a estranhar uma circulação do CAPS de pessoas muito paramentadas e algumas começaram. Então, agora, nesse momento, estou vendo, né, que a coisa é séria, porque tinha alguns líderes religiosos que enfim, estavam dizendo, né, que era uma gripezinha. E eu acho que a presença do CAPS, nesse sentido, foi aí extremamente importante. Então, eu queria passar para a Lohane, que eu acho que ela vai poder falar desse lugar dela enquanto, né, agente redutora de danos, enfim, e depois Dona Luciana para falar também do CAPS enquanto memória, preservação da memória do filho dela. Tá bom? Um grande abraço. Eu acho que depois, se abrir mais espaço, a gente fala mais. Tá ok? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Já agradeço a todos que estão no chat, a todos que participaram desse verdadeiro mosaico, né, que eu me tornei. Eu falei que é a última assim, live que eu faço, apresentação, que para mim as coisas funcionam com muita intensidade. Para mim é muita intensidade quando eu falo da saúde mental, né, que como travesti, mulher negra, passei por duas intervenções terapêuticas compulsórias, na qual fiquei 2 anos, né, quase enlouqueci também. E através do Miriam Makeba, né, que muitas das vezes eu falo também com os redutores de danos, né, como promotora de saúde, que muitas das vezes o alimento funciona, né, como medicação, às vezes no primeiro momento. Que foi assim que eu conheci o Miriam Makeba 5 anos atrás, quando era na João do 4, na região da Maré, através do alimento. A fome me levou ao Miriam Makeba. Minha primeira medicação que eu falo que eu tive na minha vida foi no Miriam Makeba, foi o alimento, né? E eu fazia muito parte como trabalhadora do sexo ali naquela região, na regeneração, quando fiquei em vulnerabilidade social, através de quando eu perdi meu pai, minha casa, né? Fiquei muito desorganizado, já tinha passado por essas intervenções terapêuticas, né? Na qual a minha travestilidade era considerada loucura, né? Foi tirada agora da Organização Mundial de Saúde. Tem 5 a 6 anos, eu não sei corretamente, né? Se eu estiver enganado, mas é pouco tempo que a travestilidade foi tirada como loucura, né? Que até, enfim, era considerada louca a mulher travesti. E, através disso, procurei a minha formação, né, como agente redutora de danos nessas disciplinas do Miriam Makeba. E eu fiquei pensando comigo, eu tenho sempre pé no chão, que as coisas funcionam comigo muito intensa, sabe? Eu me coloco, eu exercito empatia todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu exercito empatia pelo outro, sabe? Porque é muito difícil eu não me colocar
Eu acho que nunca. Eu sempre me coloco na necessidade do outro, né? Sofro, né? Mas consigo adquirir autonomia, como o outro adquirir a autonomia dele, né? Com o nosso sofrimento. Me deu a mão, pronto, eu estendo mesmo. Então, eu já estava preocupada com esses tempos de Covid. Eu, na minha casa, já tinha vivido em vulnerabilidade social na região da Maré, na qual abrange no nosso serviço, que é a CAP 3.1. O Miriam Makeba abrange aquele território da Maré, não só como complexo alemão, como Ilha do Governador. A programática é imensa para um CAPS AD, um AD3 só, né? Então já estava ficando grilada em casa com esse negócio de Covid, já estava ficando com medo. Eu falei, gente do céu, uma pessoa que não tomava água potável, uma pessoa que não tomava banho todos os dias, uma pessoa que corria risco todos os dias na rua. Lohane, quem está sendo você nesse momento? Como é que está o pessoal dali, né, com onde você vivia, né, onde você convivia, que é naquele território? Foi quando a minha gestão me chamou, né? Me chamou e falando sobre esse serviço de território noturno. Lohane, sofre sozinho em casa não. Vem sofrer com a gente, né? Aí me explicou, né? Se eu já estava preparada para chegar naquele território lá de outra forma, né? Aí eu falei, tô. E tava mesmo, né? Porque eu pensei que eu não ia que ali foi muito intenso, eu vivi com muita intensidade ali, tá, a minha vida, né? E chegar ali de outra forma, e elas me verem de outra forma, digo trabalhadoras do sexo, que ali tem uma área ali na regeneração, que é só de trabalhadoras do sexo. E naquele tempo de comunismo, muito. Como é que está essa população? Já me perguntava, antes da minha gestão perguntar, eu ficava em casa pensando, como é que deve estar os meus pares, né? Meus pares ali, que está todo mundo em isolamento. Como é que elas estão vivendo ali? Sem clientes, sem nada. Como é que isso? Que o único meio de sobreviver é através daquele trabalho ali. Quando a minha gestão chamou, eu criei, redobrei minhas forças, sabe? Eu falei, eu vou lá. Aí fomos com a equipe, psicólogos, técnicos de enfermagem, e foi muito bacana para mim, sabe? Eu ter chegado de outra forma ali, elas me enxergar em mim, se identificar como promotora de saúde, como estava ali para estender a mão, né? E a gente junto conseguir um caminho, né? Para que aquilo viesse a mudar. E a primeira demanda foi dito e feito, foi de quê? Fome, né? Fome. A gente chegou lá, estava a menina lá toda arrumada, toda muito bem vestida, mas quando parou uma fome distribuindo quentinha, a primeira coisa, espera aí, daqui a pouco eu falo com vocês. Foi lá correndo para pegar a quentinha. Aquilo dali me doeu, aí caiu a ficha, tá vendo? A gente não tá aqui à toa. E foi assim que começou a gente fazer o serviço de território noturno naquela área ali da Maré. E não ajudando as meninas de trans, aquela população de trans, travesti, até a garantia de acesso, né, à atenção básica de saúde, e também elas não conseguiam chegar às clínicas da família, entendeu? Criavam-se barreiras, né, na travestilidade, na transexualidade delas. Aí começou a ter a garantia de acesso também ao CAPS, né, que muitas daquelas que estão em vulnerabilidade social, geralmente a primeira coisa que se encontra ali, entendeu? Muitas das vezes é o álcool e a droga. Muitas vezes o álcool e a droga. E a gente fez um trabalho muito bacana. Hoje em dia elas conseguem chegar, né, ao território, e não só elas também. Aí quando o pessoal começou a ver a gente paramentadas, tem ali zonas de cenas de uso de pessoas que usam crack, né? E outras drogas ali naquela região ali. Aí eles começaram a perguntar qual era o nosso serviço ali, e a gente começou a mostrar a atenção básica de saúde, que é a Covid, que quando eles viram a gente toda parlamentada, então assim, o negócio é sério, o negócio não é brincadeira não, essas pessoas estão aqui, tá? É de madrugada, entendeu? Está conversando aqui com a gente, a Covid não veio para brincar. Entendeu? E hoje em dia a gente consegue chegar àquele território ali tranquilo, eles têm uma abertura muito grande e conseguem chegar ao consultório na rua, né? Consultório na rua, as clínicas da família. A gente vai lá todas as terças e quintas, de 8 às 10 da manhã. É um trabalho muito gostoso. E eu ter chegado ali de outra forma,
naquele território dali, para mim é muito bacana, muito bacana. Vocês não sabem como meu coração está aqui explodindo, sabe? Que eu sou muito emotiva mesmo, de pensar que há 5 anos atrás eu estava ali, né, em situação de rua, todo dia quando amanhecia eu não sabia onde ia parar, entendeu? Era muito desorganizada no álcool, na droga. Hoje em dia eu falo para ela, sabendo o que é redução de dano? Trabalho, estudo e também me divirto, entendeu? Não precisa a gente se enclausurar, né, a se trancar com essas internações, com esses manicômios, para se resolver alguma coisa. Eu acho que preso a gente não se resolve nada. E o CAPS, o Ademir Maqueba, é um CAPS de portas abertas. Eu fico muito feliz com isso. E a convivência dos nossos clientes do nosso serviço que ajudam a eles enxergar o que é verdadeiramente redução de danos, entendeu? A gente exercita o cliente do serviço com o profissional o que é redução de danos. E tá aí, tem o cliente do serviço faz um voluntariado de entregar insumos com a gente, de entregar quentinhas, eles estão sempre dispostos, sabe, a exercitar a empatia um pelo outro. E isso para mim é muito bacana. E é isso. Consegui falar sem me emocionar. Me emocionar não, sem chorar, né? É isso um pouquinho de mim. Agora a gente vai passar a palavra para a Luciana, agradecendo muito o Rodrigo e a Lohane para dar continuidade à apresentação do Maqueba aqui nos nossos diálogos. Luciana, com você. Oi, boa tarde. Eu me chamo Luciana da Fonseca Rodrigues. Eu sou mãe do Felipe da Fonseca Rodrigues, um jovem de 30 anos que passou desde a infância dele, desde os 13 anos dele de idade, viciado em droga, né? E passou por uma dificuldade muito grande na vida dele. Vocês me desculpem de eu falar chorando, porque é muito recente o que aconteceu com o meu filho, né? Eu achei muito importante quando me convidaram para me fazer parte desse bate-papo, para me contar um pouco do que aconteceu com o meu filho. O Felipe, ele é foi um viciado desde os 13 anos de idade, né? E ele estava com 30 anos de idade, com 28 anos de idade, quando, em 2018, teve a última intervenção federal militar no Rio de Janeiro, e o Exército entrou dentro da comunidade, onde eu moro, na Penha, né, e fizeram a última intervenção federal. E prenderam o meu filho, levaram meu filho viciado em droga, viciado em crack, né, levaram meu filho, prenderam meu filho e levaram meu filho para dentro de uma instalação da 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, e levaram meu filho para dentro de uma sala que tinha uma porta vermelha, e dentro dessa sala o meu filho foi torturado, brutalmente torturado e brutalmente abusado pelo Exército. Meu filho foi abusado com um cabo de vassoura, com uma camisinha na ponta da vassoura, e ficou preso, inocente, sem ter nada a ver com tráfico de droga, viciado, preso, torturado, apanhou muito na cabeça e ficou preso. Ficou preso 1 ano e 7 meses preso, inocente. E tudo foi relatado na revista Época, no Jornal Extra, no Jornal Globo, passou no Fantástico. Tudo o que aconteceu com meu filho e mais 6 jovens. Foram 7 jovens que foram torturados e o meu filho foi um dos 7. E aí, quando foi em março desse ano, quando foi em dezembro, o meu filho fez um exame chamado de Protocolo de Istambul, que foi um exame que a Anistia Internacional fez, né, juntamente com o Ministério Público e a Defensoria Pública e os Direitos Humanos,
conseguiram esse exame, né, com pessoas de fora, de outros países, que conseguiram fazer esse exame, e nesse exame constatou que o meu filho mais esses 6 jovens tinham sido realmente torturados, e o exame, o laudo deu que eles tinham sido torturados. E quando foi em dezembro do ano passado, a Justiça Estadual, ao qual ele estava respondendo por tráfico de droga, associação ao tráfico e outras coisas mais, né? Deu um alvará de soltura e deu liberdade para todos os 7 meninos, né? E eles tiveram essa liberdade na Justiça Estadual. E aí a Justiça Militar resolveu deixá-los presos, né? Porque tinha saído na reportagem, tinha sido feita uma matéria, né? Saiu na Globo, saiu em várias reportagens, então o Exército resolveu jogar 10 tentativas de homicídio em cima desses 7 jovens, né? E aí eles continuaram presos pela Justiça Militar. Quando foi em março que começou, já o começo da pandemia, a juíza da Justiça Militar analisou o processo e viu que no processo existiam várias coisas que não tinha como incriminar esses 7 jovens, que um era o meu filho, né? E aí a juíza resolveu dar um alvará provisório, um alvará de soltura, né? E meu filho saiu juntamente com os outros no dia 28 de março, né, de 2020, esse ano. E de lá para cá, ele saiu no dia 28 de março, e de lá para cá o Felipe estava tendo uma vida totalmente diferente do que ele era. Ele já não era mais a mesma pessoa, né? Ele estava passando por problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, né? E começou a se drogar mais do que ele era, mais do que ele entrou. Ele tinha algo dentro dele, tinha algo interior que ele não conseguia falar. Ele não conseguia falar, né? Ele não olhava mais para ninguém, ele não comia, ele não se alimentava, ele só dormia, né? E quando foi em agosto, eu procurei a repórter que estava me ajudando, no caso do meu filho, e ela me indicou o CAPS, né? O CAPS mais próximo da minha casa, que é o Miriam Makeba, e me enviou para lá. No primeiro dia ele não queria ir, eu levei ele arrastado, né? Ele não queria ir, mas eu senti que ele estava precisando de um psiquiatra e de um psicólogo, né? E passamos pelo primeiro atendimento, né? Em setembro passamos pelo primeiro atendimento. E aí estava marcado um psiquiatra para o meu filho. Mas o meu filho não chegou, esse psiquiatra, ele chegou lá. Porque no dia 3 de outubro, meu filho foi assassinado devido às drogas que ele usava. Ele foi assassinado. Só que a minha luta, ela continua. Porque eu preciso mostrar não só para mim. Eu estou aqui com a capruza dele na mão. Eu preciso mostrar para o Brasil inteiro. Meu filho, ele era inocente e que ele foi preso inocente e que o Estado precisa reparar o que fizeram com meu filho para que a memória dele não venha se apagar. Para que um dia eu possa olhar e ver que a justiça foi feita. Por isso eu aceitei participar. Quero agradecer muito ao Rodrigo e ao presidente no momento, lá do Miriam Makeba. Quero agradecer a todos que me ajudaram, os repórteres que me ajudaram, sabe, os psicólogos, a Defensoria Pública dos Direitos Humanos, está sempre ao meu lado, está sempre me ajudando. Quero estar, assim, agradecida.
mas quero muito que a justiça do meu filho seja feita, porque eles não podem pegar uma pessoa sem saber quem é essa pessoa e torturar essa pessoa de uma maneira violenta, sem que eles sejam cobrados por isso. Por isso eu estou aqui. Quero que o Estado, quero que todos saibam que o meu filho era inocente, foi preso em 2018 pelo Exército da 1ª Divisão e foi torturado. Né? Que bom, Luciana, que você está aqui com a gente e que a gente pôde te conhecer hoje, junto com o coletivo do Maqueba. Que bom que você está podendo contar essa história para a gente também. E mais pessoas agora vão saber também dessa injustiça do que aconteceu com o seu filho, né? Eu queria dizer que a gente vai continuar junto aqui mais um tempo e que eu gostaria de te ouvir muito mais, mas queria dizer para você ficar aqui com a gente, porque o nosso diálogo ainda não acabou. Eu vou passar a palavra para outras pessoas que estão trazendo relatos da pandemia, de coisas que aconteceram. Você fica com a gente e a gente já se reencontra novamente, tá bem? Tá bom, agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigada por você ter vindo também. Obrigada.